Do imagine really can't imagine. Üyelik hizmetlerimiz de mevcut. Yeni çözümler açısından başkanın üyelik safhada bulunuyor. Kazanmalar. Şöyle hemen izah ediyorum. Birinci alışverişimizde %10, ikinci alışverişimizde yanımızda getirdiğimiz ikinci kişiye %20, üçüncü alışverişe tek gelirse hiçbir şey yoktur. Bom, gente, bom dia a todo mundo. Boa tarde a todo mundo, né? Boa tarde. Vamos fazer aqui aquele minutinho clássico, aquele período clássico do 082 Podcast. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Salve, salve, ogros e princesas. Eu sou o Ogro. Existe uma data que a gente tem que pensar muito agora, que é a data da questão do 8 de janeiro. Espero que o áudio esteja ok. Espero que o áudio esteja ok. Salve, salve, Lu Lopes, aqui tá entrando aí também. Vê só. Antes eu queria abrir um pequeno disclaimer, né? Queria abrir essa pequena explicação. Vocês devem estar ouvindo ao fundo a novela turca que a minha esposa está assistindo. Mas eu queria abrir esse disclaimer antes pra gente começar aqui já a compartilhar com vocês diretamente. Vai compartilhando aí a live, vai conversando, vai colocando por que nos deve comemorar o 8 de janeiro pra galera acompanhar. Todo mundo é muito bem-vindo aqui, desde que a galera venha aqui com os dados, com os fatos e com realmente o que se entende. E aí a gente começa a pensar dessa forma, tá bom? Então, como é que você pode ajudar aqui a live a crescer? Como é que você pode ajudar a live aqui a progredir? Como é que você pode ajudar a live aqui a chegar a mais pessoas? Você pode ajudar de maneiras diferentes. Você pode ajudar querendo ou não, compartilhando a live, enviando diretamente presentes aqui para o seu criador, para o seu host, comentando com as pessoas, dizendo, tá rolando a live aqui. Se você tá vendo pela For You, é só você entrar, aproxime-se e vamos que vamos pra gente poder comentar com vocês aqui sobre o 8 de janeiro. 8 de janeiro, a gente pode comemorar o 8 de janeiro? Sendo bem honesto com vocês, não se pode comemorar o 8 de janeiro, porque é basicamente como para um alemão comemorar a vitória do Bigodinho na questão dos Reiches. Então não se pode comemorar o 8 de janeiro. É totalmente incompatível o ato de comemorar o 8 de janeiro. Não se comemora o 8 de janeiro. Por quê? Porque a gente está comemorando ali praticamente a tentativa de um golpe militar. Tá? Então, o que é que a gente tem que falar aí pra galera que está acompanhando? É de você tentar entender. É de você tentar entender o drama dos criadores de conteúdo, da produção de conteúdo. E isso está muito tranquilo, está muito elucidado na cabeça das pessoas. O 8 de janeiro, ele foi uma medida que começou a ser orquestrada por falas anteriores. Ele começou a ser orquestrado por falas ainda que cabiam, querendo ou não, uma ampla discussão, que cabia um recurso, que cabia uma intervenção. E vários atores durante essa live acabaram ali, muitas vezes sendo expostos. Atores da direita, atores da esquerda, e o resultado da CPI ou da CPMI do 8 de janeiro. Vamos lá, vamos aos fatos, tá? Vou colocar aqui os indiciados da CPI do 8 de janeiro. O sargento lá dentro do Senado. Pode comentar, Júnior, eu queria te ouvir melhor. Indiciado. Vamos à fila agora, quem são os indiciados do 8 de janeiro. Obrigado pelo comentário, Júnior. Se quiser, vocês podem comentar, curtir, compartilhar. A gente vai colocar aqui quem são os indiciados pela CPI, a CPMI, do 8 de janeiro. Vamos lá, vamos colocar aqui os principais nomes e quais foram os crimes, tá bom? Só peço desculpas aqui. Se o áudio estiver muito forte, eu posso isolar aqui a porta para a gente poder produzir conteúdo melhor. Vamos lá. Matéria é assinada pelo Kenzo Machida, deixa eu ver, não, Rebeca Borges, da CNN. Diz o seguinte, tá bom? Dos indiciados pela PF Bolsonaro e mais 10 estavam na lista da CPMI do 8 de janeiro. Vamos ver o que é que diz aqui a matéria da Rebeca Borges. Dos 37 indiciados pela Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 21 de março, 21 de 2024, o inquérito investiga a tentativa de golpe no Brasil. 11 foram citados pela senadora Elisiane Gama.
do PSD do Maranhão. Um relatório à Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro. O colegiado foi instaurado em março do ano passado e teve a finalidade de investigar atos e a omissão ocorridos no dia 8 nos atos antidemocráticos, na sede dos Três Poderes em Brasília. E aí vocês podem ver qual é o reflexo disso. É depois de amanhã. Então, se você estiver na rua comemorando o 8 de janeiro, é uma dica que eu nem precisaria dar, porque vocês são de um lado político oposto ao meu, tá bom? Mas vocês são de um lado político oposto ao meu. Mas assim, não custa nada a gente dar o toque, né? E o toque seria a seguinte maneira: comemorar, incitar, postagens contra, postagens que desabonem, é considerado de imediato como apologia ao golpe de Estado. Aí diz: ao fim da investigação que apresentou 1.333 páginas, 61 pedidos de indiciamento, que apontavam a incidência de crimes como abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. Cuidado que esses crimes, se a soma deles der menos de 4 anos, não há prisão em regime fechado. Mas se a pena deles der 4 anos ou mais, há sim a questão de prisão em regime fechado. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, meus queridos. Esses foram os mesmos crimes apontados pela Polícia Federal no iniciamento. Aí ele coloca aqui e vai dizer quem são os indiciados, né? A gente vai passar a ver agora rapidinho aqui quem são os indiciados pela CPMI do 8 de janeiro. Então, se você vai para a rua agora, e eu estou torcendo para que algumas pessoas possam ir para as ruas para comemorar, porque se elas forem para a rua para comemorar, a denúncia cabe ao Ministério Público, né? A denúncia cabe ao Ministério Público. E aí, ó, vai ser uma maravilha, vai ser uma beleza. É só empurrar o que já está caindo. Vamos lá, 37 nomes indiciados da Polícia Federal. Vamos ver quem são os artistas e a sua respectiva responsabilidade. Lembrando que a CPMI ela procurou responsabilizar diretamente os autores de natureza intelectual ou material direta. Como assim? A dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, não estava citada na CPI, né? A dona Fátima de Tubarão não estava citada. O rapazinho lá que entrou e começou a gravar não estava citado também. Vamos aos passos aqui, tá bom? Quem são os indiciados? Vamos lá, veja a lista dos 37 indiciados pela PF, para você lembrar na hora do debate, quando estiver lá debatendo com o bolsonarista ou com o patriota de extrema direita. Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, indiciado. Alexandre Rodrigues Ramagem, indiciado. O general Almir Garnier Santos, indiciado. Amaury Feres Saad, indiciado. Anderson Torres, ministro da Justiça do governo Bolsonaro, indiciado. Anderson Lima de Moura, indiciado. Ângelo Martins de Nicole, indiciado. Augusto Heleno, general, indiciado. Bernardo Romão Correia Neto, indiciado. Carlos César Moredson Rocha, indiciado. Carlos Giovanni, indiciado. A gente vai ter aqui Cleverson Ney Magalhães, indiciado. Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, indiciado. Fabrício Moreira de Bastos, indiciado. Fernando Serimedo, indiciado. Giancarlo Gomes Rodrigues, indiciado. Aí diz Guilherme Marques de Almeida, indiciado. Jair Messias Bolsonaro, indiciado. Hélio Ferreira Lima, indiciado. José Eduardo de Oliveira Silva, indiciado. Laércio Vigílio, indiciado. Marcelo Bormevé, indiciado. Mário Fernandes, indiciado. Mauro César Barbosa Cid, indiciado. Newton Diniz Rodrigues, indiciado. Paulo Renato Oliveira Figueiredo Filho, Paulo Figueiredo para os mais íntimos, indiciado. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, indiciado. Rafael Ferreira de Araújo Júnior, indiciado. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros,
Técio Arnaud, né? Homem de confiança do Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, indiciado. Walter Souza Braga Neto, indiciado. E Vladimir Matos Moraes, indiciado. A gente tem aqui agora, nessa mesma discussão, os indiciados do caso 8 de janeiro. Esses indiciados têm a prisão decretada de maneira direta? Não. Por quê? Porque mesmo como indiciados, alguns em si. Bacana é o vídeo dos políticos abrindo a porta. Reclamador, você pode subir, a gente pode discutir aqui diretamente, fica à vontade. O nosso objetivo é demonstrar a vocês que vocês não podem comemorar o 8 de janeiro. Porque se vocês comemoram o 8 de janeiro e estão dizendo que o 8 de janeiro é colocado como vandalismo, tá? Você vai comemorar vandalismo? E se vocês falam que o 8 de janeiro é colocado basicamente como um ato revolucionário, vão comemorar uma revolução? Vamos lá, sem gritaria, de câmera aberta. Aceita ser de câmera aberta, reclamador? É um critério básico. Câmera aberta, pode ser? Câmera aberta. Pode ser, vamos lá. Vou esperar o reclamador chegar aqui para a gente poder subir. Pronto, me envia o convite. Zé Disseu, o Andrei também coloca aí. Eu estou esperando as pessoas que começaram com a discussão, enviei o convite já. Eu estou esperando as pessoas que começaram a discussão. O 8 de janeiro, exatamente. Porque, por incrível que pareça, deixa eu ver aqui. Reclamador, abre a câmera, por favor, por gentileza. Boa noite. Salve, meu querido. Boa noite. Explica pra mim, você estava falando dele na rolagem, queria te ouvir, diz aí. Oi? Você estava falando na rolagem, diz aí, explica aí. Cara, a questão aqui não é nem a questão de comemorar o 8 de janeiro. Isso aí eu também concordo que não tem que acontecer, não. Assim como a gente não tem que comemorar a invasão da Esplanada em 2016, quando deu o impeachment da Dilma. O que eu quero apontar aqui são as incongruências nesse caso, onde a Central de Segurança de Brasília tem um arquivo de dados e consegue guardar filmagens, tipo assim, de anos. E a gente tem algumas coisas que são ditas pelas pessoas que acusam essa parada e tudo mais, sobre o sistema ter apagado as imagens, não ter a filmagem das câmeras, ter essa filmagem de pessoas de dentro do Palácio do Planalto abrindo portas para os manifestantes entrarem. Só um minutinho. Houve informação aqui que ela não é verdade. Por exemplo, o tempo que as câmeras de segurança podem guardar imagens da esplanada dos ministérios e parte interna é de 15 dias. O contrato foi assinado em setembro de 2019 pelo governo Bolsonaro. A fonte é Palácio de Itamaraty. Meu amigo, eles têm uma central de segurança lá dentro com um arquivo de mais de anos. Não, quando eles fizeram a investigação da Lava Jato, eles pegaram gravações de 2014. A fonte, não, na Lava Jato não tem nenhuma coisa do colégio, tudo escuta telefônica. Eu tenho o documentário da Lava Jato praticamente inteiro, mas aqui tudo que você falou, de acordo com o próprio Itamaraty e com a segurança do Planalto, elas ficam por 15 dias e houve uma redução para 15 dias em setembro de 2019 durante o governo Bolsonaro. A fonte é Palácio do Planalto mais Itamaraty. Já não é verdade e foi colocado aqui. Vamos puxar outro tema, então. Você consegue me explicar o porquê do contingente da polícia ter sido reduzido em 1/3 nesse exato dia? Eu consigo explicar perfeitamente. Então me explica. A responsabilidade do entorno do palácio compete à polícia militar. O governador da época noticiou, e muitas vezes o próprio governador da época, junto com o comandante da polícia militar, permitiu que houvesse um comboio sendo escoltado até o Palácio do Planalto, ou permitiu que houvesse um comboio. Quando o comandante da polícia militar é ouvido, ele diz, olha, a nossa ideia é que o comboio era para escoltar manifestantes, até porque, de acordo com a nossa Constituição, a manifestação ela é livre, não existe dias nem datas para você poder marcar com manifestação. Só que, de acordo com o depoimento do próprio comandante da polícia militar do DF, ele disse que o movimento perdeu o sentido e perdeu o controle, e que esse efetivo só tinha a função de fazer a escolta, não tinha a função de fazer a segurança. A segurança do entorno do DF compete praticamente, os ministérios compete ao governador do estado, Ibanez Rocha,
Então, assim, quem tem que responder pela redução é o governador do estado, Ibanez Rocha, e não o então ministro da Justiça, Flávio Dino. Então você quer me convencer que uma manifestação de 3 mil pessoas seria suficiente 2 viaturas normais da PM, sem apoio do tático, exército ou qualquer outro tipo de força auxiliar seria suficiente para conter essas pessoas? Que alguém sem consciência virou e falou isso. Você está repetindo o que o Nicolas Ferreira falou. Trata-se de mais de 20 mil pessoas. Onde é que você tirou o número 3 mil pessoas? Só para poder entender. Mais de 3 mil pessoas. Gente, tem data que eles colocam entre 27 e 30 mil pessoas. Amigo, qual parte do mais? Você consegue fazer interpretação de texto de mais de 3 mil? Mais de 3 mil pode ser de 100 mil a 100 milhões. E você consegue trazer um dado. Você leu o relatório da CPMI? O relatório tentou jogar a culpa naquele governador, no Não, secretário de segurança, prenderam, demitiram um cara lá da... Não, desculpa. A pergunta foi simples. Você leu o relatório? Li. Quantas páginas tem o relatório? Meu amigo, mas tem 300 e algumas coisas lá. Não é verdade. Bom, primeiro derrubado. O relatório tem 1.333 páginas. A relatora é a senadora Elisiane Gama. Tá ficando bom o negócio aqui. A relatora é a senadora Elisiane Gama. Ele tem 1.333 páginas e ele teve mais de 44 destaques. Foram 44 destaques. Tão cedo, rapaz. Mal chegou, nem tomou um café. Então, assim, quando ele fala disso também... É dessa forma, entendeu? Se ele quisesse, eu não perdia a paciência dessa forma, mas eu tô dizendo a você é do lado totalmente oposto ao meu. Eu gostei, né? Me xingar não vai fazer com que você consiga ganhar a discussão. Não vou gritar, porque aqui eu quero garantir conteúdo. Se você comemora o 8 de janeiro, você vai comemorar o 8 de janeiro baseado nessa ideia de que, eu tô comemorando o golpe. O Escotelaro fala que a Elisiane manipulou as informações. Adoraria que ele colocasse aqui para a gente poder dizer onde foi que ela manipulou as informações. É simples, é só dizer assim, as provas estão sendo manipuladas, a Elisiane Gama começou, até porque se ela tivesse manuseado ou induzido o relatório, lembrando que não sei se a galera sabe. Isso é coisa do mago, jumentalista, petelino, é coisa de quem não tem argumento. Aí fica falando essas coisas aí, enfraquece o debate, cara, enfraquece a discussão política. Eu gosto muito de política, né? Então, assim, o rapaz que chegou aqui agora, ele falou disso. Eu só peguei aqui uma pesquisa simples, né? As imagens armazenadas, elas tinham duração de 30 dias. Em setembro de 2019, durante o governo Bolsonaro, elas caem. Né? As imagens apagam automaticamente? Não, elas não apagam automaticamente. Mas eu estou esperando, Escotelaro. Se você subir para a gente mostrar onde é que elas apagam automaticamente. Qual o sistema, por exemplo, o sistema do Palácio do Planalto, o sistema de gravação. E a quem compete essa gravação? Pesquisa simples. É a Polícia Federal, é a Segurança de Itamaraty, é a Guarda Presidencial, que cada polícia dessa tem sua respectiva responsabilidade jurídica. Então, assim, voltando aqui a vocês, tá? Ô, minha amiga, tudo bem? Espero que você esteja bem. Muito tempo aqui, tá? Eu e minha esposa, a gente tá desejando aqui um feliz ano novo pra você. Uma amiga de longa data aqui da plataforma. Galera, comemorar o 8 de janeiro é você comemorar praticamente a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio violento. Então a gente recomenda, a gente pede, obrigado pelos presentes, gente. Vocês estão me ajudando muito nessa nova fase do canal aqui. É vocês garantirem praticamente que o canal não caia na produção de conteúdo. Então, assim, presta bastante atenção nisso, né? A gente pega o relatório aqui e tem os indiciamentos de cada um deles. E aí, não, Escotelaro, se você quiser subir, a gente consegue garantir o relatório. Assim, o primeiro rapaz que veio aqui eu não desci. Né, eu não desci. Mas eu queria muito que a galera pudesse ter a discussão boa, justa, né? E aí, por que Bolsonaro até agora não foi preso? Né? Ele não foi preso até agora por um motivo muito simples.
Muito simples. Escotelaro, pode subir, cara. A gente tem que observar a relação do G Dias. G Dias não foi nem indiciado. Né? A gente tem que observar, por exemplo, o G Dias contribui de maneira direta? Não. O G Dias indicou onde é que era a sala do presidente Lula? Não. O G Dias achou que tinha sido uma manifestação? Sim. O Escotelaro está dizendo que o G Dias indicou a sala. Vamos lá, deixa eu ver se o Escotelaro topa subir. Sem gritaria, só pra gente poder trocar ideia. Se gritar, desce. Tô com paciência, não. Então, assim, foi dito, né? Então, assim, a gente tem que saber a relação de cada um deles. Eu tô aqui com a página do Senado. A senadora relatora foi Elisiane Gama. Eu também não concordo com a relatoria da Elisiane Gama. Sabe por quê? Pronto, o Escotelaro subiu. Por gentileza, meu querido, câmera Boa aberta, tarde, se ó. possível. Câmera aberta. Boa tarde. Câmera aberta. Câmera aberta, por gentileza. Boa tarde, ó. Você vai citar relatório de Elisiane Gama, sério? O relatório da Elisiane Gama é todo viciado, filho. Todo manipulado, só favoreceu o lado que ela queria favorecer. O relatório dela, para mim, é considerado. Você pode achar qualquer outro motivo para incriminar o pessoal do Rio de Janeiro, falar que eles fizeram o que fizeram, um monte de coisa. Mas a única coisa que não pode ser usada é o relatório da Elisiane Gama. É totalmente viciado, totalmente parcial. É impossível. Posso falar? Não há como você citar o relatório dela. Posso fazer uma pergunta? Essa é a chave para esse inquérito. Posso fazer uma pergunta? Se colocar relatório... Posso fazer uma pergunta? Então, tô fora. Não vai ter Posso? relatório. Esse relatório é Posso viciado. fazer uma pergunta? Não, posso fazer uma pergunta? Não. Posso fazer pode uma pergunta? Sem ser do relatório dela. Não, eu vou lhe fazer uma pergunta. Não, você não pode dizer a pergunta que eu vou fazer. Eu faço, você decide se quer responder ou não. Então Você vai. leu o relatório? E Quantas páginas tem o relatório? varada. Não. Eu quando eu leio assim, quantas páginas tem? Esse papo de mandar para descer o cara, dizer que o cara não sabe nada, isso é lorota. Eu li o relatório é Peça viciado. acusatória. Só um minutinho. A peça acusatória tem quantas páginas? Rapaz, olha só. Não, a peça acusatória nem existe. Tá vendo que você não sabe o que tá falando? Não sabe o que tá falando. 800 vezes no relatório. Não foi citado 800 vezes. Não, eu tô esperando você me permitir falar. Eu posso falar? Você me permite falar? Pode. Primeiro, você não leu porque eu joguei... Só um minutinho. Você não leu o relatório? Eu vou falar na minha live. Se você quiser, você Tanto desce. é que eu não aceito o relatório. Então, quantas páginas tem? O relatório tem Quantas 1.000 e páginas poucas tem? páginas. 1.000 e poucas páginas. 1.000 e poucas quanto? 1.000 e poucas quanto? Você não vai me fazer dizer páginas exatas. 1.000 e poucas quanto? É o seguinte, ó, vou te fazer uma pergunta assim. Eu tô com ele aberto aqui. Porque as Eu tô imagens com ele do aberto aqui. Porque as imagens do Ministério da Justiça não foram recolhidas, e imagem da Embaixada da Hungria de fevereiro no Carnaval, eles têm acesso. Vamos parar com a lorota. Tem acesso à imagem do Posso Bolsonaro explicar? da Embaixada da Hungria no Carnaval. Posso explicar? Tem acesso não, isso é Posso lorota. explicar? Não, você não vai explicar Posso o quê? explicar ou não? Inexplicável. Não, é inexplicável. Não, é porque eu tô tentando explicar. Não tem Vamos lá. negócio de câmera. Gente, o pessoal da live que tá aqui agora, ele não leu o relatório, porque o relatório tem 1.333 páginas. Ele não sabia, eu joguei uma verde aqui sobre peça acusatória. O relatório não tem peça acusatória. Peça acusatória é petição inicial. Só um minutinho, cara. Você vai gritar, não. Na minha live você não grita, não. Se você quer falar de número, me diz exatamente. Na minha live você não grita. Se você me permitir falar, a gente debate. Na minha live você não grita. Eu perguntei quantas páginas tem o relatório da senadora Elisiane Gama. Você não leu. Eu plantei aqui, aí disse, vamos lá. Quantas vezes aparece? Não, se você quiser conversar, a gente conversa, mas eu não vou gritar com vocês. Vocês são derrotados, vocês perderam. Eu estou só gerando conteúdo. Relatório viciado. Ele não leu o relatório. Eu vou bater nessa tecla até ele subir. São 1.333 páginas.
Não aparece 800 vezes o nome do Bolsonaro. Até porque existe um redator e um relator para o relatório. Quando o nome é repetido muitas vezes no direito, a gente faz substituições, como por exemplo, se aparecer ogro, aí depois vai aparecer um sinônimo como acusado, como correlato. Então, já que o ônus da prova compete a quem acusa, você vai subir aqui e vai mostrar pra gente quantas vezes aparece o nome Bolsonaro. Se aparece 800 vezes no relatório. Se topa subir aqui agora, vai ter que me mostrar na tela pra gente. Se topa subir? Só a condição é essa. Você vai subir e vai mostrar pra gente. Vai subir e vai mostrar pra gente quantas vezes aparece o nome do Bolsonaro. Você falou 800 vezes. Eu lhe provo que não aparece 800 vezes. Ele disse que tinha lido o relatório. Quem lê uma coisa tem a quantidade de páginas que leu. Se você pegar o arquivo agora e abrir o arquivo PDF, vai aparecer, no início do arquivo vai aparecer. Não considerar perguntas. Você não leu o relatório, Escotelaro. Você é muito fraco para debater. Imagens manipuladas. Eu estou esperando você até agora abrir a tela e dizer, não, ó, vou ler só o que tem aqui. Relatório da CPMI pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas. Você tem ideia? A CNN, que é do Douglas Tavolaro, fala de 37. Prisões falsárias. O que é uma prisão falsária? O que é uma prisão falsária? Explica pra gente. Prisão falsária no direito. Explica pra gente o que é. Só pra gente ter uma ideia do que é prisão falsária. Sem gritaria. A gente tá aqui pra produzir conteúdo, galera. Sem gritaria, sem estresse. Prisão falsária. Disse que tinha lido o relatório. Não leu o relatório. Eu estou esperando você me responder, por favor. Por favor, que é uma prisão falsária. Prisão falsária, por gentileza. Você não tem educação para conversar com as pessoas. É a prova que pessoas como você realmente devem ficar na papuda. Mas aí estou esperando você realmente comentar. Prisão falsária, o que é no direito? Prisão falsária. Eu estou esperando, gente. Existe uma coisa no direito chamada revisão penal. Quando alguém é preso de maneira injusta, competem os advogados fazer revisão penal. Quantas revisões penais e quantas revisões de prisão, revogação de prisão tiveram? Você não sabe o relatório, você não leu, por isso você não responde. Eu posso dizer que o relatório tem erros quando eu digo o seguinte: o relatório, por exemplo, atribui ao Bolsonaro a autoria intelectual. Ele não é o autor intelectual. Ele é simplesmente um apoiador ou um incentivador. A autoria intelectual não está nele. A autoria intelectual está na Operação Punhal Verde e Amarelo. Mesmo ele imprimindo o golpe no Palácio do Planalto, nas impressoras do Palácio do Planalto, não está. É mentira. Todos os advogados tiveram acesso aos autos. Todos aqueles que discutiram, os advogados tiveram acesso aos autos. Mais uma vez é mentira. O advogado tem que ter acesso aos autos. Eu estou esperando você subir com os dados, Escotelaro. Dados. Agora você não leu o relatório. O relatório tem um erro. Ele atribui Bolsonaro ao TI. Não tiveram. Todos os advogados, vou colocar até aqui. Todos os advogados tiveram acesso aos autos. Foi disponibilizado pela OAB do Distrito Federal. Gente, mais uma vez, mentira. Todos os advogados tiveram acesso aos autos de acordo com a OAB e 100 advogados instituídos pela Comissão de Prerrogativas foram encaminhados de acordo com a Lei 13.719 de 2019, que garante aos advogados os presos os peticionamentos eletrônicos. Tá aí, todos os advogados tiveram. A fonte OAB Distrito Federal. Mais uma vez está mentindo. Então suba, abra uma tela e me diga que eu estou mentindo. Agora você não leu o relatório e é isso que eu quero mostrar para você. Você que está aí, que chegamos a 1K, que quer me ajudar a crescer aqui na plataforma. Você que está aí, né? Você pode me ajudar da seguinte maneira. Compartilhe, para que pessoas como essa aqui, por incrível que pareça, passem
mais e mais vergonha. Ele está falando que o relatório é viciado e ele nem sabia quantas páginas tinha o relatório. Quando alguém lê que o relatório foi viciado, foi manipulado, foi colocado desse jeito, a pessoa tem que dizer, olha, ele foi viciado, eu até desafio ele aqui a subir. Ele tem que me apresentar com o relatório aberto agora aqui, 3 pontos nas 1.333 páginas, onde apresenta o vício. Não adianta. Então, se você pretende comemorar dia 8 de janeiro, já foram 2, faltam mais um para bater a meta, gente. 3 bolsonaristas caindo hoje aqui por terra. O primeiro me mandou tomar naquele canto. Eu tô desafiando vocês, Cotelaro. Você não ouve as pessoas, você não ouve, e você chega aqui simplesmente, eu tô desafiando você a subir e mostrar qual é a página que o relatório tem vício. E se ele é um vício formal, um vício de declaração, um vício processual direto, vício processual indireto, tô desafiando. Não é opinião não, eu não tô nem aí pra sua opinião, eu quero discutir fatos. Eu não tô aí pra sua opinião não, sua opinião você guarda pra você. Você disse que tinha lido o relatório, e uma coisa que é tão importante, que lhe machucou tanto, e você é a favor da censura. Você é a favor da frase, as minorias devem se curvar às maiorias, dita pelo presidente Jair Bolsonaro, então presidente. Então pronto, tá provando o próprio remédio. Tá vendo? Quando perdem o argumento do que a gente está censurando, mas eles queriam pedir golpe de Estado. Queriam pedir golpe de Estado. Eles queriam pedir ditadura com Bolsonaro no poder. Então essa galera toda tem que realmente passar por esse tipo de situação. Né? Não conseguem discutir, não leem. Só vou perguntar questões sobre o relatório. Ele nem sabia, eu aqui joguei uma verde, ele caiu lindo. O que é que fala a peça acusatória do relatório? Estou censurando o contraditório. Vamos fazer o seguinte, de boa mesmo. Tem 25 pessoas aqui. Você consegue falar 3 minutos e eu falar só um minuto, sem você me interromper. Você fala 3 minutos, eu falo somente 1. Vamos lá? Se você me interromper, você desce. Você fala 3 minutos e eu falo 1. Eu boto até o relógio na tela. Mas eu preciso garantir esse conteúdo para o YouTube, gente. Siga a live depois na íntegra no YouTube. Você fala 3 minutos, eu só falo 1. Eu garanto que você vai acabar regando no primeiro minuto que eu falar. Tem 28 pessoas aqui. Se você aceitar as condições, câmera aberta. Eu só vou perguntar uma coisa. Quais são as páginas do relatório da senadora Elisiane Gama que contém vícios? E quais são os vícios? É a única coisa que eu pergunto. Você não leu o relatório. A gente já garantiu o corte, já tem a exposição. Não, eu estou esperando você, se você disser, eu aceito, você fala 3 minutos, eu falo 1. Agora você tem que me responder quais são as páginas, que eu estou com o relatório aqui aberto. Você vai dizer, ocorre aqui um vício processual direto, por exemplo, foi induzido o testemunha tal a falar isso. Ocorre um vício praticamente que pode ser colocado em embargo de declaração se fosse numa fase recursal. Aí a gente consegue debater, do contrário não tem como debater não. E aí, vocês vão comemorar o 8 de janeiro? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. O fotógrafo só foi ouvido pela esquerda inquisitora. Não é verdade. O fotógrafo foi ouvido pela esquerda, a direita utilizou 3 falas, não fez perguntas. Uma das falas foi do Nicolas Ferreira e a outra foi do André Fernandes. Se a direita não sabe utilizar o tempo para falar, é um outro problema. A CPMI foi esvaziada quando a direita foi inquirir. Mas aí que tá, né? Um direito você permanecer ou não no plenário? É um direito você colocar isso. Eu tô esperando você me dizer em que página acontece isso. É só você me dizer isso, gente. É um direito, sim. Se eu sou parlamentar e eu não quero permanecer durante aquela oitiva, tá no regimento interno que eu posso. Eu não sou parte inquirida, se eu não vou fazer perguntas, eu posso me levantar. Agora você vai ficar gritando foi relatório viciado? Só tá mostrando que você não leu. Bom, gente, tá vendo? É esse tipo de situação que a gente vê nas lives, nas redes sociais. E eu volto a dizer a vocês, por que não devemos comemorar o 8 de janeiro? Eu vou colocar aqui os autos, tá bom? Vamos falar aqui os autos do que diz o relatório. Relatório de 1.333 páginas, colocado pela senadora Elisiane Gama. E aí diz: após quase 5 meses de trabalho, a relatora Elisiane Gama
concluiu o relatório final com 61 pedidos de indiciamento. Aí diz, mas aí que tá, ó como o Scutellaro não consegue fazer isso. O Scutellaro é meio bobo. Sérgio Moraes, grande Sérgio, fica à vontade, o governo é de merda, mas aí que tá. Bem conveniente sair na hora da inquirição. Mas a inquirição fica registrada numa coisa, Scutellaro, chamada notas taquigráficas. Tá bom? Mas aí que tá. Acho que você não consegue ter mais argumento e fica batendo na mesma tecla. Mas eu vou bater na mesma tecla. Toda relatoria tem notas chamadas de notas taquigráficas. O que é nota taquigráfica? É a nota que fica registrado pelo setor de taquigrafia o que cada deputado falou. E além disso é gravado. Então nota taquigráfica mais gravação. Vamos lá. Ela colocou 61 pedidos de indiciamento, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que o relatório diz. Não leu o relatório. Tudo que ele está pegando aqui, ele está pegando diretamente do que o Nicolas Ferreira e o André Fernandes falou. Tudo. Se você pegar as imagens da época do Nicolas Ferreira e do André Fernandes falou, é que o Scutellaro, que ele até participa de outras lives que eu vejo, mas que vergonha, Scutellaro. Que vergonha. Eu achei que você pudesse ser um pouco melhor do que isso. Vamos lá. O relatório tem aqui 1.333 páginas. Deixa eu mostrar aqui para o mentiroso. Como é que a gente desmente o mentiroso? Vamos lá. Vamos desmentir o mentiroso, gente? Vamos lá. Desmentir o mentiroso. Bora lá. Virar a câmera traseira. Beleza. Ó. Esse aqui é o relatório. Se você prestar atenção, ó, 1.333 páginas. E se a gente for observar, não tem peça acusatória. Tá aqui. E o Scutellaro não leu. O Scutellaro apenas não leu. Só isso. Né? Ele fica falando que leu. Coisa feia, rapaz. É tão bom dizer, eu não li não, bicho, mas eu... É porque eu sou bolsonarista, eu não li, eu não sei ler. A gente respeita você se não souber ler. A gente entende, pô, o fenômeno do analfabetismo político e social criado nessa última década. A gente entende você. Então tá aí, tá bom? Então tá aqui. Professora Dorinha Seabra da União, Randolfo Rodrigues, são as comissões, são os titulares. Aqui a gente coloca o conceito praticamente dos senadores que toparam fazer juntamente isso. Fabiano Contarato. E aí, salve. Petista nato, vamos lá. Plano de trabalho foi apresentado, coisa que ele não leu. Além do plano de trabalho foi apresentado, também que ele não leu. O método também da oitiva de provas e testemunhas, que ele não leu. O funcionamento da comissão, que está lá na página 28. As cópias e a proporcionalidade na página 29. Aí aqui tem as oitivas também, as defesas. O poder moderador e as falas, inclusive. Mas até agora, a esquerda nem queria CPMI. Teve e conseguiu condenar Bolsonaro, que coisa linda. Mas você não leu o relatório. Eu estou esperando alguém que consiga ter lido o relatório. São somente 1.333 páginas, pô. Tá aqui, tá na tela, tá no... Aqui, ó. Tá em PDF. É só você botar no Kindle, no celular, no computador. Não falta lugar para você botar. Mas vocês conseguem? Não. Então só voltando, gente. Se você vai comemorar o dia 8 de janeiro, não é um direito seu comemorar, né? Não é um direito seu comemorar. Por quê? Porque comemorar o 8 de janeiro é você comemorar basicamente a tentativa de tomada violenta do poder por meio de golpe de Estado. E aí, a galera agora está pedindo anistia. E eu vou fazer um pedido a vocês aqui. No dia 8, quem puder, pode colocar a hashtag sem anistia, né? Pode colocar a hashtag sem anistia. Sem anistia, não consigo escrever anistia. Bota sem perdão, né? Sem anistia, sem perdão, né?
Porque eu espero a galera colocar tudo isso para debater. Ô, Adriano, não sei, depende. Se você fizer a proposta, eu posso dizer se eu aceito ou não. Coloca a hashtag aí, gente, sem anistia. Só colocar aí a resposta, sem anistia, sem anistia. O que eu defendo? Eu defendo que todo mundo que foi indiciado seja punido e quem apoiar e estiver comemorando no dia 8 seja preso por apologia e também por colocar ali, pode figurar como desordem, bagunça, mas deve ser conduzido à delegacia, deve ser fichado, deve ser colocado no TCO. Sem anistia, obrigado, Janeide. Coloca um julgamento justo e bem melhor. E por que geral está te acusando de apoiar um golpe? Não, ninguém está me acusando de apoiar golpe, não. Eu estou falando aqui. O cara começa a falar aqui, me liga. Quantos soldados armados haviam no golpe? Em 64 também não teve soldados armados, não. Você tem ideia, o golpe começou numa rádio no estado do nosso querido Antônio. Se ele tiver aí, ele pode comentar. Começou no estado do Ceará o golpe, viu? Tem correntes históricas. Adriano, você pode falar daí. Eu quero que você me faça a pergunta daí. Pra ter gente gritando aqui, não. Bora lá? Tô esperando. O que configura um golpe de Estado? É bem interessante isso, valeu. Um golpe de Estado é configurado muitas vezes pela não aceitação do Estado Democrático de Direito, da imposição por meio de armas. Aí sim, foram encontradas armas de fogo ainda, com pessoas no entorno, então não adianta dizer que não teve arma. Terceiro ponto, além da ideia de negação, né, do Estado Democrático de Direito, atentado, golpe sem armas? Não, estou esperando você subir com dados, Cotelaro. Foram encontradas armas de fogo ao redor. O que é que os CAC estavam fazendo no caminho para essa região? CAC. Não é mentira não, você não leu o relatório, tá vendo? Quando a gente lê o relatório, a gente sai falando isso. Não adianta. Só falo com quem estuda, Cotelaro. Quando você estudar, a gente consegue. Vamos lá, rapidinho. As condições do golpe de Estado é a não aceitação do Estado Democrático de Direito, é o primeiro passo. Além do segundo ponto, a tentativa de dissolver ou depor diretamente o Estado Democrático de Direito, foi o que aconteceu. Terceiro ponto, fornecer, organizar, preparar, tomada violenta do meio do poder. Tudo isso acontece, é colocado inclusive nas 1.300 e poucas páginas lá, no finalzinho do espaço. Depor quem é que tinha sido eleito presidente? Lula. Já estava diplomado e empossado, estava com 8 dias de diplomado e empossado, escotelado. Não, mas entenda, Souza, o golpe de 64, ele teve uma rádio no Ceará, no estado aqui do Nordeste, que começou. As igrejas evangélicas começaram com a ideia do medo do comunismo. Sim, na Coreia do Sul configura como golpe. Né? Aprenda, se a eleição colocou no poder, somente o impeachment e a eleição podem tirar. Isso quem fala não sou eu, é o professor Dr. Marcos Ramayana. Se a eleição colocou no poder, somente a eleição e o impeachment podem tirar. Quem não está satisfeito com o governo Lula tem que formar a maioria na Câmara, formar a maioria no Senado, propor o impeachment passar pela CCJ, e aí sim a gente começa a discutir. Mas enquanto isso, tudo que for feito agora vai ser considerado golpe de Estado. Entendeu? Porque houve a organização criminosa, havia um núcleo de organização. Esse é um erro da CPI, do qual Bolsonaro não fazia parte do núcleo de organização. Por quê? Ele já estava na Flórida quando esse núcleo se realizava. Quem era o intermediador? O intermediador era o ex-ministro dele, o Anderson Torres. Então, assim, obrigado, viu, Souza? Mesmo você sendo de direita aí, adorei que você está comentando isso. É bem interessante a galera comentar, porque na Coreia do Sul agora faz isso. Mas o Escotelaro não leu, infelizmente ele não leu o relatório.
Escotelário, fala comigo no privado que eu mando para você o link. Eu vou até colocar o link. O link é relatório.cpmi.versão.consolidada _ 2023 11 10 17 100 010 PDF. Se você digitar isso, vai aparecer a página. Ou se você entrar www.12 senado.leg.br, vai aparecer também. Tá? Então são essas discussões. Os governadores, como ficam no golpe de Estado, são depostos, porque por isso que existiam os atos institucionais. Os mais conhecidos é o AI1, AI2 e AI5. O AI1 é o de instituição. O AI2 coloca o bipartidarismo e o fim das greves. E o AI5 é o que fecha diretamente o Congresso Nacional. Então, o 8 de janeiro não ia se repercutir igual ao do 31 de março de 64. Tanto é que existe uma recomendação às polícias militares que quem estiver comemorando o 31 de março de 64, como é considerado apologia à ditadura, a polícia tem a função de chegar lá com gerenciamento de crise, vocês não podem fazer isso, pedir que o Brasil tenha ditadura militar, tal. Se a pessoa continuar insistindo, deve ser conduzida à delegacia. Tá? E aí no dia 8 de janeiro, você pode fazer a melhor parte aqui. Sobe a hashtag sem anistia. Só isso, você sobe a hashtag sem anistia, coloca lá pra galera conseguir fazer tudo isso. É só colocar a hashtag sem anistia. Por quê? 1.333 páginas, a Elisiane Gama comete um erro no relatório, e é um erro que ela coloca a autoria intelectual do Bolsonaro. Ele não tem autoria intelectual, ele no máximo pode ser um incentivador do golpe. E quando a gente vai observar, na página, ela coloca o seguinte, tá? Ela coloca o Braga Neto fala, né? Ele coloca, fala. E aí se a galera sabe disso, aí coloca aqui as bases. Os indiciamentos, né? Relatórios, aí vem mais indiciamentos. Vamos ver quem é indiciado aqui. Ó, pedido de indiciamento no relatório. Olha, ó como o escotelário não estuda história. Em 64, os sindicalistas não estavam lá. Sindicalistas, inclusive, muitos aqui do Nordeste foram presos e torturados. Inclusive, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Alagoas teve uma chacina durante a ditadura militar. Os empresários, poucos empresários se manifestaram porque recebiam dinheiro dos Estados Unidos. Lembra que a Sherwin-Williams, a White Martins, as principais fábricas recebiam. Teve um movimento só, escotelário. Como você é mentiroso, o movimento chamava Marcha com Deus pela Família e Liberdade. Foi um movimento organizado pela Igreja Evangélica. Grande parte da população não quis intervir na ditadura militar. Sabe por quê? Porque existia uma cultura de dizer que quem se envolvesse com isso era comunista. Então você perdia o emprego. Você era obrigado a deixar o país às pressas, né? E aí, mais uma vez, o escotelário, ele não sabe o que está falando aqui e vai se colocando isso, né? Mas olha como a plataforma pode pesquisar. Desculpa, eu sou professor de história, então acho que você está errada. Você está certa, a academia que está errada. A academia e os autores de história tá errado. Você está certo, a academia está errada. Existiu mais gente nas ruas pelas diretas já do que pela ditadura, pra você ter ideia, escotelário. Tá bom? Existiu mais gente nas ruas do que pela ditadura militar. Só isso. Existiu mais gente. Se você está dizendo que é um fato, eu vou lhe desafiar pela terceira vez. Eu tenho 6 livros aqui que falam sobre isso. Eu poderia lhe citar pelo menos aqui uns 40, eu só vou colocar 6. Você sobe aqui com pelo menos um autor reconhecido pela academia, aí a gente conversa. Eu sou professor de esquerda e isso é um fato? Não. Eu quero que você suba com um autor. Ó, esse autor fala isso, isso e isso. Esse autor é reconhecido pela universidade tal. Eu quero que você suba com o Celso Bueno. Eu quero que você suba aqui praticamente com quem? Pronto, vou dar um exemplo. Um cara de direita, Fernando Henrique Cardoso. Tá flodando o chat, vai largar e vai descer. Pronto. Tá flodando, não tem paciência não. Vamos lá. Entendeu? Olha, só pra você ter ideia. Pedidos de indiciamento. Houve. E aí a gente vai colocar. Mas o escotelário é gente boa, pô. Ele é só um apaixonado, né?
Ele disse que tinha lido o relatório. Eu perguntei quantas páginas o relatório tinha. Então suba e me desminta. Quais foram os sindicatos? Vamos lá. Quais foram os sindicatos que estavam pedindo isso? Diga para mim. Quais foram os sindicatos? Vamos lá. Que pediram o golpe de 64. Eu quero se tem os sindicatos, você vai ter que me dizer quais eram os sindicatos. Vamos lá. Sindicatos, pode dizer. Vamos? Quero que você me diga qual foi o sindicato. Os banqueiros, claro que pediam, né? Os banqueiros, claro que pediam um regime ditatorial. Salve, salve, Souza. Um abração, cara. Espero que você fique bem aí também, qualquer coisa. Eu tô esperando você dizer isso, cara. Por que o sindicato? Qual foi o sindicato? Se o sindicato dos trabalhadores rurais aqui em Alagoas teve uma chacina em 67. 9 pessoas foram, né? Tiveram suas vidas retiradas. O atual vice-governador do estado foi perseguido aqui pela ditadura, o Ronaldo Lessa. Um amigo pessoal aqui de longa data que eu quero encontrar para dar um abraço, o Dr. Jurandir Boia, foi preso pela ditadura militar. A irmã de um grande político aqui também de Alagoas, a Gastone Beltrão, irmã de Tomás Beltrão, foi morta durante a ditadura militar. Mas eu estou esperando que você me traga aí quais foram os sindicatos. Beleza, Oséias, o link é só você colocar o seguinte: indiciado CPMI 8 de janeiro Senado. Aí você vai pegar a matéria do Senado, vai clicar no link e vai aparecer lá o link em PDF. Só isso. Eu sou de extrema esquerda, HPZ. Mas o Escotelário, eu estou esperando ele trazer agora aqui um autor que corrobore com essa tese. Só isso. Concordo, Ricardinho. Os políticos de direita e de esquerda não estão ligando para o povo, não. Então a solução é a gente organizar o povo. País de esquerda com sistema socialista que deu certo. A China. Você me pediu, eu estou lhe dando. A China deu muito certo. Quisera eu poder morar na China. Conseguiria comprar tênis mais barato do que eu compro hoje aqui no Brasil. Arquivos de internet, material, muito mais barato do que eu compro no Brasil hoje. Agora, me diga um país de direita, de capitalismo que deu certo. Escotelário, você fugiu do assunto. Eu estou esperando você me dizer qual era o sindicato que apoiou a ditadura. Estou esperando você me dizer qual era o sindicato. Quem presidia o sindicato, qual era? Você já voltou para o assunto da CPMI, que você não leu o relatório. A China não é capitalista, não. É um grande erro disso. A China, inclusive, é comandada por um partido comunista. É porque vocês pararam na Guerra Fria, em 1961. Então, para vocês, o comunismo tem que fazer um voto de pobreza, que Marx nunca escreveu isso, e o capitalista tem que ser um malvadão explorador. Também nunca foi escrito isso. O Ricardinho mandou bem agora aqui. A China é totalmente capitalista? Me mostra isso. Você está falando a mesma coisa que o Daniel Silveira disse. A China é socialista, mas ela é capitalista. Não. A China pratica uma coisa, meu querido Escotelário, que já vi que você não lê e não estuda nada. Ela pratica uma coisa chamada dumping e economia de mercado. Com o Deng Xiaoping, ela abriu o mercado na década de 80 e 90. A China é o maior explorador de mão de obra escrava. Não é a China, cara, por incrível que pareça. O maior explorador de mão de obra escrava é o país que vocês adotam, os Estados Unidos. E como é que a escravidão moderna acontece nos Estados Unidos? Existe mais de 1,2 milhão de pessoas hoje lá trabalhando de maneira ilegal. E sabe qual é a ameaça? Se você quiser direito trabalhista, denuncie você para a imigração. Não, Ricardinho, concordo, você ir pra Mônaco. Pô, velho, vamos torcer pro Ricardinho pra Mônaco aí, pra ele arrebentar, assistir lá com... Não sei se o senhor é casado, mas assistir com sua bela senhora, com o seu belo rapaz, as corridas em Mônaco. Só faz umas fotos massas e manda pra gente, que ele vai ficar feliz. Aprendam, viu? Aprendam. Um comunista moderno não é contra a riqueza. Por quê? Ele vai poder taxar mais o Estado. O Jack Ma não tem grande parte da sua fortuna na China, para a galera ter ideia. Por quê? Porque se ele tiver grande parte da fortuna na China, o Partido Comunista Chinês vai taxar a fortuna dele na China. Tanto é que especula-se que o Jack Ma hoje
Ele ainda, em algum momento ele vai ter que responder ao Partido Comunista Chinês, porque ele pode ter criptomoedas. E criptomoedas, por incrível que pareça, não estão na mão do Estado. Jack Ma, Jeffrey Bezos, quem mais? O dono do Paris Saint-Germain, o príncipe Bin Salman. Esses caras estão tirando, e tem um cara aqui, muita gente boa, que é o Marcos Fogo. Esses caras estão tirando seu dinheiro hoje. Boa pergunta, Marcelo. Por que a União Soviética faliu? Eu respondo a vocês tranquilamente. A União Soviética faliu porque existe uma coisa chamada de degeneração de um partido, a falta de obediência. Quando Stalin morre em 53, assumem os revisionistas. Quem são os revisionistas? Os caras que começam a revisar os códigos e condutas do PSODR, que é o Partido Social Operário Democrata Russo, né? Que a Rússia não era dirigida por um partido comunista russo, não era um PCR, era um PSODR. Então o Partido Comunista Russo, e praticamente ali quem ocupava o Kremlin, começou a dizer, não, vamos revisitar agora e revisar as regras de Stalin e Lenin, e vamos começar a abrir a economia aos poucos. Por quê? Porque a gente não vai conseguir suportar esses embargos. A Rússia teve um inverno, que foi o inverno de 55, que foi o pior inverno da história russa. Por quê? Porque os suprimentos não chegavam, os Estados Unidos começaram a bloquear inclusive as remessas de enlatados para a Rússia, e eles são um país que depende diretamente disso, né, de enlatados, do que vem de fora. Por quê? Porque a agricultura lá não suporta o inverno, então os depósitos estatais de grãos, como eles tinham aqui a Conab, né, os depósitos estatais de grãos, as fazendas coletivas, tudo isso depois da morte de Stalin começa a cair. E aí, quando o poder soviético começa a cair, o poder americano começa a entrar. E o poder americano começa a entrar com pequenas incursões. Olha, a gente começa a negociar o trigo se vocês abrirem os portos de vocês. Se vocês tirarem os couraçados e os navios praticamente do Mar Negro, fechando essa rota, a gente libera para vocês aqui uma ferrovia pertinho ali da região da Ucrânia. Olha, que tal? E começaram a pressionar os países que eram ex-colônia, eram ex-repúblicas socialistas soviéticas. Começaram a questionar a Tchecoslováquia, que depois virou República Tcheca e Eslováquia. Começaram a pressionar a Geórgia. Começaram a pressionar todos esses. E aí, claro, a União Soviética ela era centralizadora, todo o poder ficava diretamente em Moscou. Não conseguia, porque muita coisa era resolvida na base do telégrafo, enquanto os americanos começavam a fazer a maior pressão. Olha que a gente consegue abrir rotas aqui para vocês, e mostravam as maravilhas do capitalismo. E o que é que os stalinistas consideravam como as maravilhas do capitalismo, né? Olha, luz elétrica. Stalin é responsável por eletrificar grande parte da Rússia. Mas a eletrificação da Rússia era de baixa qualidade. Quando batia neve, a energia elétrica ia embora. Olha, a gente tem um fio aqui que a milimetragem do fio é um pouco mais grossa, a gente só consegue pegar esse fio no Oregon, a gente traz aqui para vocês. Vocês podem comprar quilômetros de fios, né? Olha, a gente consegue comprar aqui para vocês um transformador que consegue operar com temperaturas abaixo de zero. E aí esses motivos, e a entrada do capitalismo, e a falta de um programa industrial, né? E a falta do programa industrial foi fazendo com que isso aconteça. Cara, a gente consegue viver sem o capitalismo, cara. A gente consegue. Qual era a solução para viver sem o capitalismo? Que tal a gente pensar num sistema agora que não acumulasse tantas riquezas? Por que que um homem tem que ter um direito quase que divino, sagrado, a ter propriedades? Por isso que o Renato 38 faz sucesso. Ele incute na cabeça de um pobre que não trabalha, que não rala, que não estuda, que ele tem direito a ter um pedaço de propriedade e não a lutar para que as coisas mais simples sejam conseguidas. É um pensamento da ideologia pequeno-burguesa. Então, assim, para a galera ter essa ideia, é exatamente isso. Só que as pessoas fazem a construção histórica do capitalismo, né? Olha, o capitalismo se escreve dessa forma. O capitalismo é assim. Olha, o socialismo é assim. Salve, salve, Rose. Espero que você esteja bem, minha amiga. O socialismo é assim. E as pessoas construíram ao longo desses quase 100 anos aí a ideia de fazer isso. Pois é Jaguarabá. Pois é. Tem um filósofo que é o Schopenhauer, que ele fala que nós somos movidos pelo desejo. Eu não descarto nada a frase que você está colocando. A gente é movido pelo desejo. Quando a gente tem hoje um carro, a gente, se puder ter dois, a gente vai ter dois.
Se a gente tem uma casa hoje, a gente quer ter uma casa maior. Porque o capitalismo incute nas pessoas a ideia de que só existe vitória pessoal se houver muitas vezes ali, dentro dessa vitória pessoal, uma vitória por meio dos bens, né? O acúmulo de bens. Se você pega hoje o Zuckerberg, que fala da vida minimalista, é totalmente mentira. Ele não tem uma vida minimalista. Ele vende a ideia de que você tem que usar uma camisa daquela só. Só que a camisa que o cara usa é tipo $700, é de grife, mas ela é minimalista, ela não tem detalhes, ela tem um corte para ele, ela tem um tecido que lembra muito as camisas que a gente compra aqui da Duomo ou de marcas italianas. Mas aquela ideia do minimalista com a calça, por exemplo, da Armani, calça de $2.000, ah, mas ela parece uma calça desbotada. Vai olhar na etiqueta quanto ela custou. Aí o jovem diz, não, mas Zuckerberg é assim. Não, ele não é assim. Ele vende essa ideia é transportada. O capitalismo ele gerou muito a ideia de que os novos especuladores do capital têm que ser pessoas humildes. Né? Obrigado, Juninho. Ele vem da ideia de que a gente é assim, olha, vamos lá, Jeffrey Bezos, cara dono da Amazon, entendi que o Jeffrey Bezos está empacotando coisa lá na Amazon. Ele está empacotando porque o empacotador faltou ou porque aquilo ali vai gerar conteúdo para ele aparecer na internet. Pronto, eu não gostava do Homem de Ferro. Depois que eu fui entender o Homem de Ferro nos Vingadores, eu fiquei assim, eu sou louco para conhecer alguém que consiga debater os Vingadores, porque eu acompanhei com a minha esposa o Homem de Ferro até a morte dele, na saga Vingadores, e o Homem de Ferro é baseado em grande parte no Elon Musk. E aí você pega o Elon Musk sendo o cara que, um bilionário sul-africano, né, e você bota o Elon Musk, cara, para ser a ideia, a persona do Homem de Ferro, do Tony Stark. E quando você começa a comparar o comportamento excêntrico, tarará, é isso mesmo. E quando você começa a ver a crítica que os Estados Unidos fazem ao processo armamentista americano, é isso mesmo. Né? Eu tenho liberdade de andar com a armadura que o próprio Congresso americano considera que é. O próprio Congresso americano considera que é uma arma perigosa para estar na mão de civis. E aí esse tipo de coisa que a gente vai observar, que reproduziu o pensamento de 64, é o medo do comunista, é o medo de chegar um cara de barba aqui que nem eu, com um charuto mastigado no canto da boca, segurando um AK-47 e falando vamos, camarada. Não é isso que vai acontecer, galera. Não vai chegar um cara na sua casa batendo na porta e dizendo esta propriedade é de governo. Vamos, camarada. Não vai acontecer isso. Isso é um grande erro. Viva a revolução, camaradas. Por que a gente vai trocar o nosso idioma? Por que a gente vai passar a falar espanhol? Por que a gente vai andar com roupas rotas, esfarrapadas, um charuto aqui na boca cubano e cantando E tu, querida presencia, comandante Che Guevara? Não vai acontecer isso. Né? Até porque o Escotelaro, que é um cara que estuda história pra caramba, mas não conseguiu me provar em quase 26 minutos, mistério Cia. Realmente, eu não falo nada com nada, não. Escotelaro, eu queria que você me explicasse como era a Ilha de Cuba antes de Fidel Castro. Explica pra gente, como era a Ilha de Cuba antes de Fidel Castro. Vamos lá. Explica pra gente, como era a Ilha de Cuba antes de Fidel Castro. Concordo, Jaguarabá. O maior problema pra gente não ter o comunismo hoje como uma forma presente na cabeça das pessoas é que a galera confunde comunismo com franciscanismo. O comunista não vai dividir o pão, não. Escuta aí, Jaguarabá. Ele não vai dividir o pão, não. O comunista de verdade vai lutar para que todos tenham acesso ao pão. É diferente. Se eu for dividir o pão ao meio, não tem os valores nutricionais que eu quero, mas ele vai lutar para que todo mundo tenha acesso ao pão. É um grande erro vocês colocarem o comunismo dessa parte, entendeu? Ai não, mas o comunista divide o pão. Não, ele não é obrigado a dividir o pão, não. Ele é obrigado a lutar para que todos tenham acesso ao pão. Ele vai lutar para que todos tenham acesso à escola. Ele vai lutar para que todos tenham acesso à educação, à saúde, ao lazer.
Eu vejo a galera falando isso, mas eu não vejo ninguém falando dos índices educacionais de Cuba. Não vejo. E Cuba não recebe, por exemplo, o quadro branco tem mais de 20 anos. Eu vejo todo mundo falando aqui de Cuba, mas é engraçado. Todo mundo falando de Cuba. Mas vai no web, você vê um médico cubano assinando num grande hospital americano. Você vê americanos indo para Cuba para cooptar médicos para ensinar técnicas de cirurgia. O Escotelaro tá vendo que ele não tem argumento para debater comigo? Ele não tem argumento mais para debater comigo. Eu estou esperando há 29 minutos ele me mostrar onde é que tinha sindicatos apoiando. Ele vai, ele dança, ele é que nem um golfinho. Vai, faz uma gracinha e volta pro fundo, para as profundezas. Escotelaro, eu vou chamar o seu argumento de Coca-Cola de 3 litros, no meio perde o gás. Tá foda, velho. Ele ficou tão possesso com o relatório da Elisiane Gama, mas ele não leu, ele não sabia nem quantas páginas tinha. Eu não falei que o americano pulava o muro pra ir não, porque não existe um muro não, cara. Cuba não tem muro não, filho. Cuba não tem um muro que liga aos Estados Unidos não. Você tá confundindo o México com Cuba. A geografia passou longe aí. Eu tô falando que os americanos, que têm um dos piores sistemas de saúde pública do mundo, porque tudo é capitalizado, e o capitalismo transforma tudo em lucro, tudo em serviço. Quando querem aprender novas técnicas, vão aonde? Vão para Havana. Vão para a região, inclusive, onde o Fidel Castro morava, ao sul de Havana, onde tem a Universidade de Cuba. E acabam cooptando médicos que, claro, o capitalismo convence porque ele oferece. Olha, vamos trabalhar aqui, que isso aqui é o ouro, isso aqui é maravilhoso. E tiram médicos cubanos de lá. Por isso que o sistema cubano não vai durar mais uma década. O Canel, o atual presidente de Cuba, ele não aguenta mais um mandato. Ele vai ceder, ele vai ruir. Assim como também o Nicolás Maduro vai ceder, vai ruir. E tem a diferença muito grande do Nicolás Maduro para o Dias-Canel, para o presidente da Coreia do Norte, o líder da Coreia do Norte, que ele não pode nem ser classificado como presidente. Tá ligado que ele assume o poder depois da morte do pai, e o pai assume o poder depois da morte do vô. Olha como o mistério é burrinho. Elon Musk aprendeu a fazer foguete em Cuba. Elon Musk não sabe fazer foguete, meu camarada. Ele não sabe fazer foguete, não. Ele pegou o dinheiro que o papai dele conseguiu explorando a mão de obra africana, mina de diamantes, aplicou na SpaceX, que ele não construiu, ele comprou, mas ele não é ele que faz não, viu? São os engenheiros que vão lá, fazem os cálculos, e aí ele diz que ele faz foguete. Ele não faz foguete coisa nenhuma. Quem produz conhecimento somos nós que estudamos. As pessoas só compram conhecimento da gente, tá bom? Você botar ele numa prancheta agora para ele lançar um foguete de garrafa PET, ele não sabe fazer. Tá vendo como vocês são? Pô, vocês são fracos no debate, cara. O cara dizer Elon Musk sabe fazer foguete, ele não sabe fazer foguete. Tanto é que ele é responsável pela alta do dólar no hemisfério norte. O cara fala, não, vamos sim agora garantir que todo americano tem armas de qualquer calibre, porque isso é uma medida econômica. O que é que as empresas que têm hoje ações no mercado de armas dos Estados Unidos fez isso? Salve, salve, fartura. O dólar, pô. E a briga deles é com o Canadá. Olha, invejoso. Gente, inveja não existe. Inveja não existe, tá? Obrigado, meu querido, pela dica de pesquisa. Quantos prêmios Nobel tem em Cuba? Vamos colocar aqui, peraí, viu? Vamos pesquisar, que eu também não sei, adoraria saber disso. Mas o Elon Musk tem prêmio Nobel? Não, só pra gente saber. O Elon Musk tem prêmio Nobel? O Escotelaro, ele até agora não tem, né? O Elon Musk não tem prêmio Nobel assim.
O escotelário viu que não conseguia mostrar, já tá com quase 40 minutos que eu tô esperando ele me dizer qual foi o sindicato. Aí ele já foi nas armas, é um olavista esse desgraçado. Ó, eu peguei aqui, tomei a liberdade de pesquisar. África do Sul, Albânia, Alemanha. A Alemanha tem muito prêmio Nobel, viu? Argentina, Austrália, Áustria. Eu tô esperando você me responder, cara, o que você tinha falado sobre os sindicatos. Eu só falo com você quando você responder isso. Chile, Chipre, Colômbia, Croácia. Não tem, Cuba não tem, meu querido. Prêmio Nobel não. Mas é o prêmio Nobel que mede a capacidade de produção científica, só pra gente saber. Ou é uma coisa chamada de fuga de cérebros. Até a Argentina tem, né, velho? A gente não, pra você ter ideia. A África do Sul tem 10, velho. Eu tô esperando o nosso colega colocar aqui. É uma pena. Já subiram 2. Mas eu só falo com o escotelaro. Duarte, o Che Guevara, Nobel da Paz, matou uns homossexuais e atrapalhou a premiação. Cara, não. Che Guevara, essa é a grande falácia, que Che Guevara matava homossexuais. Eu quero que você me prove na literatura reconhecida pela academia, onde é que Che Guevara matava homossexuais. Você consegue? Na literatura reconhecida pela academia. Não é tipo, eu acho, eu li no Brasil para lerdos, não. Eu quero sempre assim, ó. Che Guevara, ele fuzilava essa pessoa porque a condição dela era essa. Agora tem que ser um documento tipo, um documento historiográfico da época. O ministério vai descer porque ele não consegue ter um argumento decente. Pronto, vai embora. Chegou seu Uber já. O Chile está mais à esquerda. Chile, Bolívia, Uruguai estão mais à esquerda. Mesmo sabendo que os governos que virão, por exemplo, a Colômbia também, né, estão mais à esquerda. Mas os próximos governos serão de centro-direita. O mundo não é da esquerda. Se você estudou pela cartilha de Paulo Freire, sorry. Não, Duarte, eu estou esperando você subir aqui e me comprovar, até porque Paulo Freire não tem cartilha para minha geração, não. Eu nasci em 1985, eu estou completando 40 anos esse ano. Então, assim, se você trouxe uma notícia super relevante, eu estou querendo que você me diga, não, de acordo com esses autores aqui, reconhecidos pela Academia de História de seus respectivos países, é comprovado por A mais B que Che Guevara cometia esse tipo de coisa. Mas aí, eu já abri aqui 3 ou 4 artigos aqui que desmentem você, mas eu estou esperando você dizer não. Olha, de acordo com o autor tal, professor renomado da universidade tal, o método que ele usou foi esse, ele fez uma entrevista lá, quando Che Guevara chegava e dizia, você é viado? O cara, sou viado, vai morrer porque você é viado. Eu estou esperando, assim, tá difícil. A aposta de 20 mil, essa moeda eu não conheço não, real pequeno. Mas pode falar, Adriano, daí eu te ouço daí. Pode falar daí. É porque essa moeda, R minúsculo cifrão, eu não conheço não. Então acho que você não tem 20 mil reais para fazer a aposta. Ou você deve ter nessa moeda aí, que eu adoraria saber quanto é. Qual a cotação dela? Pois é. O escotelário até agora. Eu só falo com você, escotelário, quando você me disser qual era o sindicato. Você já mudou de assunto 3 vezes. Qual foi o sindicato que apoiou a ditadura militar? E me traz documento histórico, tipo sindicato. Você está pegando uma fala que eu até lhe digo qual foi a fala. A fala foi de Bolsonaro no plenário da Câmara, quando ele disse, sindicato, pessoas de bem, todos apoiaram o regime, que ele não fala ditadura, ele fala regime. Eu estou esperando você subir aqui, velho. E assim, me mostrar. Porque você disse que tinha lido o relatório, aí entrou em pânico. O relatório é viciado. E aí você, relatório é viciado, e você não explicou até agora. E o poder da internet. Até agora, nessa live, passaram 456 pessoas, foi uma live que não estava no tempo,
né? E até para você entender, Escotelaro, por que o plebiscito de 2005 não deu certo? A liberdade de impor armas nas ruas seria um aumentativo da violência. O imperativo não veio direto do presidente, que poderia aprovar ou não aprovar esse plebiscito. E a mostra disso é o quanto os crimes violentos cresceram durante a gestão Bolsonaro e quantas subnotificações, notificações de crimes violentos caíram. Não sou eu que estou falando não, tá? É o Atlas da Violência. Pega os Atlas da Violência 2022, 2023. Liberar as drogas não aumenta os crimes? Com certeza aumentam os crimes, por isso que eu sou contra a liberação da maconha, da cocaína, do crack. Mas quem vai tomar uma cervejinha não tem nada demais, né? Segundo o próprio Bolsonaro. Não, a cervejinha não dá problema não. E os acidentes de trânsito aí. O bafômetro é um absurdo. E aí o que acontece com o deputado lá de Goiás? Aquele que rodou meu vídeo lá na comissão, Gustavo Gaia, matou uma pessoa porque estava bêbado e cheirado. Não, pô. Aí você quer discutir realmente isso? Eu nunca vi um maconheiro matar ninguém atropelado. O máximo que ele consegue matar é a larica dele. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro, quando fumava um com a galera do Forfã, beleza. Ele pode. Vamos, meus queridos, tô esperando. Vocês podem ser mais do que isso, meus gostosos. Vocês conseguem. Mas aí que tá Escotelaro. Nome bonito, né? Eu não sei nem se pronuncia assim, mas Escotelaro. Deve ser italiano. Brother, eu tô esperando até agora você me falar. Até agora você me falar. Qual foi o sindicato, meu gostoso? Eu sei que você consegue. Vamos lá. Então, boa noite, Maria. Eu tô esperando, galera, porque assim, fala do relatório da CPI. Pois é, meu tio fumou um arpoador com 01, tá vendo? Todo mundo, a pior coisa de você ser um corta-brisa do povo, né, é que você tem alguém da família que não é corta-brisa. Então todo mundo tem um maconheiro na família, todo mundo tem um maconheiro na família. Se você não tem, você é o maconheiro da família. Mas todo mundo tem um maconheiro na família. Tem aquele primo, tem aquela pessoa. Todo mundo tem um maconheiro na família. Todo mundo tem. Isso é a regra. Não foi o ditador em 2005, não. E tá corretíssimo. Não tem que liberar arma pra galera, não. E se for partir por esse princípio, a pergunta que eu faço a você é: você vai trazer o sindicato que apoiou a ditadura militar em 64 ou não? Tô esperando, Escotelaro. Tô esperando você fazer isso, meu gostoso. A liberação das armas ganharam. Vamos ver aqui um pouquinho. Vamos desmentir mais uma vez. Vamos lá. Viu como funciona um olavista ou um bolsonarista? Ele não consegue debater o 8 de janeiro. Ele não consegue debater o regime de 64. Ele foi para as armas. Aí eu vou derrubar agora ele nas armas, ele vai mudar de assunto. Vamos lá. Se vocês pegarem aqui, Lula veta integralmente o projeto de lei de desoneração das armas, é a primeira parte. Mas a pergunta não é essa não, é porque ele vetou... aqui. Sim, mas eu não sei se você consegue entender isso, cara. O plebiscito colocava aqui. O primeiro voto foi, inclusive, do João Pires Costa, né? E aí o Lula vetou, e ele podia vetar, inclusive, pela Constituição. Oxi, não é o direito do presidente vetar? Segundo o referendo nacional, houve um outro referendo nacional, desta vez, para que a população opinasse sobre a proibição ou não do comércio de armas de fogo e munições. Não era da população possuir, meu querido, era da população para ver a comercialização. Não estou escolhendo não, eu estou esperando você. Pois é, Cristiano, até agora nada. Aí diz, a Justiça Eleitoral fez adaptações no software da urna eletrônica para que possa colocar aqui, beleza. Aí no final diz, o sistema é constitucional que o presidente pode vetar. Eita! Não estou escolhendo o texto, é porque a diferença entre nós dois é que eu estudo. E aí? O que é que vai acontecer agora? O presidente pode vetar um plebiscito?
Direito constitucional. Por favor, manda o Pix. O Pix é ogrovtv@gmail.com. Manda o Pix que eu estou dando aula de direito, né? Mas a pergunta é simples, Escotelaro. O presidente pode vetar plebiscito? Eu estou perguntando se o presidente pode vetar ou não o plebiscito, Escotelaro. Vamos lá. Direito constitucional. Tu não sabe nem o que é, plebiscito. Qual é a natureza do plebiscito? Qual é a natureza do plebiscito? Ela é deliberativa, ela é consultiva. Vamos, gente. Eu faço uma brincadeira. Eu envio para vocês um brinde, um mimo, um presente. Vocês me disserem agora, compartilhando a live. Um plebiscito, ela é deliberativa, ela é consultiva. Bora. Quem estudou direito sabe. Um plebiscito, ela é deliberativa, ela é consultiva. Bora. Vocês podem pesquisar na internet, inclusive. Gente, perguntinha valendo um prêmio, valendo um prêmio. Eu vou enviar, sei lá, acho que uma caneca do canal. É só falar comigo depois. O primeiro que vai aqui depois falar comigo no chat que eu envio. Um plebiscito, ele é consultivo. Rogério já acabou de dizer aqui. E aí, se é consultivo, ele tem a obrigação de ser implementado ou não? Ele tem a obrigação de ser implementado ou não? Rogério, fala comigo depois que eu prometo, tá? Vou começar a fazer essas brincadeiras. Fala comigo no privado que eu vou enviar uma caneca bem assim, comigo fazendo assim, ou fazendo L, ou qualquer coisa do tipo. Vou mandar uma caneca minha fantasiada de Stalin. Tô brincando. Vê só. Eu tô esperando o Escotelaro. Pô, o Escotelaro me deixa aqui. Eu me sinto aquela mulher que o cara diz assim, vou lhe regaçar, vou lhe deixar sem centavo, vou lhe quebrar todinha. O cara promete na surra de piroca e foge. Porra, velho. Vocês são muito fracos. Vê só, meu querido Escotelaro, que tá fugindo de mim pela terceira vez. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral do nosso país, do meu e do seu, plebiscitos e referendos são consultas populares ao povo para decidir de maneira a relevância dos assuntos e questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. E aí, rapidamente, como plebiscito, você faltou essa aula de direito constitucional, porque você é um cara que sabe de direito, não é o relatório, mas sabe. Plebiscitos e referendos são consultivos, cara. Eles não são deliberativos. Tá? Eles não são deliberativos. Como assim não são deliberativos? Então tá aí. A principal distinção entre eles é que o plebiscito é convocado previamente, enquanto, no caso, os referendos vão respeitar o artigo 14 da Constituição. Você sou a favor da independência de Porto Rico? Cara, sim, sou a favor de todo e qualquer tipo de independência. Sou a favor, inclusive, que Cuba deixe de ter um regime que não está mais conseguindo se manter em pé. Temos que pensar o comunismo de outra maneira. E que o Partido Comunista Cubano se erga para disputar as eleições. Eu tô esperando você até agora, Escotelaro, me dizer se uma coisa que é consultiva tem poder de lei ou não. Vou fazer agora uma coisa que é consultiva, tá? Quem aqui acha que o Escotelaro não estuda história nem estuda noções de direito? Coloca aí sim. Quem acha que ele não estuda história e quem acha que não, bota não. Vamos lá. Quem acha que o Escotelaro, vou fazer agora uma coisa consultiva. Que o Escotelaro não estuda história nem direito. Vamos lá. Pode botar aí sim na rolagem. Quem acha que ele não estuda? Sim. Pronto. Quem mais? Eu estou consultando as pessoas. O assunto, a gente está falando do 8 de janeiro e estamos fazendo o Escotelaro passar vergonha. Quem mais? Pronto. 2 sims. Viu? Eu estou consultando a população. Agora vamos para um deliberativo. Eu estou deliberando que o Escotelaro permaneça na live para ser zoado até o final da live, que vai durar mais 4 minutos. Viu a diferença de consulta e deliberação? Plebiscitos e referendos são consultivos. Compete ao chefe do executivo aceitá-los ou não. Por exemplo,
Bolsonaro tinha planos. Bolsonaro tinha planos de transformar, inclusive, o 31 de março em feriado. Só que ele ia submeter isso primeiro à consulta popular, depois ele ia submeter ao Congresso. Claro que não ia passar, por quê? Porque existiu a Comissão da Verdade, existiu a lei da anistia, e a lei da anistia foi uma grande bobagem. Concordo. Um ato democrático não, foi terrorismo. Ó, tá vendo como o Scotellaro é um canalha, e agora eu posso falar? Lula gosta do Maduro, Ortega, Chaves do Irã, Putin, normal para os canhotos. Ele não conseguiu entender a ideia da diferença de plebiscito e referendo, viu que foi derrotado porque não tinha mais argumentos, aí já foi partindo agora pro Lula. Eu quero que o Lula, por incrível que pareça, que ele pegue um foguete do Elon Musk, sente em cima e saia pra casa do caralho. Eu não vivo do que o Lula me dá. E aí, se eu for usar essa mesma premissa do Scotellaro, eu vou usar uma premissa assim. Bolsonaro, então, é amigo de reis decapitadores, de reis que arrancam cabeça de seres humanos. O Abin Salman, por exemplo, só não arrancou uma cabeça quando o Cristiano Ronaldo estava lá, porque o Cristiano Ronaldo fez, eita, eu não me sinto muito bem com esse tipo de evento, não. Obrigado aí, príncipe. Mas haveria uma decapitação em homenagem ao Cristiano Ronaldo chegando na Arábia Saudita, na capital Riad. Com certeza o Neymar, se fosse chamado, ele iria ver essa desgraça. Então eu vou usar a mesma máxima aqui do Scotellaro. Bolsonaro é amigo de presidentes que têm condenação por crimes sexuais. Desculpa, Cristiano. Introdução ao direito ou introdução ao estudo do direito? Né? Então eu posso colocar isso. Né? O Scotellaro. Beleza. Então, assim, olha como eu vou usar o mesmo argumento do Scotellaro agora. Bolsonaro é amigo de príncipes que promovem decapitação e de presidentes eleitos agora, que introduzem 2 dedos na cavidade vaginal de uma jornalista, de uma repórter, e trazem para perto de si, e ainda dão tapas no ombro e no braço e diz: se você contar para qualquer pessoa, eu tenho o poder de fazer vocês desaparecerem. Qual o nível? E aí? Exatamente. O julgamento dele agora, o recurso, né, que foi impetrado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, é dia 10, minha gente. Peraí, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Eu acho que é dia 10 de... É isso mesmo, é sexta-feira agora. O julgamento dele, o recurso dele, dia 10 de janeiro. E aí? Tô esperando a senhora responder. Scotellaro, não foge de mim, pô. Eu sei que eu sou o seu Holodomor, seu terror vermelho, né? Com a vontade da porra de trabalhar. A Dilma não assaltou bancos? Não, cara. Não matou um soldado de sua família? Também não, gente. Não sequestrou um avião? Também não. Onde é que isso foi comprovado? Nos documentos da Comissão da Verdade. Inclusive, já existem falas que mostram que isso não foi verdade. Eu vou até mostrar a você. Mas por que você muda tanto de assunto? Aí eu vou fazer que nem você. Narrativas. Olha, eu tomei aqui. Mentira sobre o envolvimento de Dilma Rousseff. Vamos lá. Tem 3 páginas que falam aqui. Uma delas é Aos Fatos, o outro é Memória 64. 28 de março de 2023. Mentira sobre o envolvimento de Dilma em assaltos de ditadura ressurge após nomeação do Banco dos BRICS. A agência Aos Fatos, ela nega, porque assim diz o seguinte: de assaltante de banco a diretora de banco, diz uma publicação colocada pelo próprio Jair Bolsonaro e pelo Bolsonaro. Aí depois coloca: checando os próprios documentos históricos, o delegado Paulo Bilinski também coloca isso.
a Dilma integrou a VPR Palmares, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, ou VAR Palmares, a Vanguarda Armada Revolucionária, só que ela não estava nos envolvimentos do assalto nem do assassinato. Agora sim, o atentado contra 2 militares no Rio Centro, que gerou a explosão da bomba, você sabe o que aconteceu, Escotelaro, você é um cara que estuda história. Eles tentaram forjar e a bomba explodiu dentro do carro, porque o que foi que a perícia, inclusive colocada por um dos maiores monstros que foi o Fleury, acabou dizendo que aconteceu? A perícia dizia, não, houve sim. Depois que aconteceu, não, a perícia não vai se manifestar acerca disso. É só a gente pegar os documentos históricos da época. Então, assim, para quem está acompanhando aqui a live, tá? O Escotelaro mentiu, porque o Paulo Bilinski, inclusive, postou e depois teve que retirar o dado. Motivacional, de assaltante de banco a diretora de banco. Se Dilma cresceu na vida, você também pode. E a diferença é, eu também não concordaria com a Dilma como diretora dos BRICS, eu indicaria outro nome, porque a Dilma precisaria ficar livre para concorrer na eleição em 2030. Né? Então vamos lá. Então assim, galera, Escotelaro, vamos lá, cadê o outro lado? A peça de desinformação compartilhada por Paulo Bilinski, ao ser questionado pelo jornalista aos fatos, foi colocado aqui. Nos próprios documentos da época, a Dilma Rousseff não aparece como uma das autoras. Cara, ele conseguiu meter, eu estava contando, essa já é a 6ª mentira. São 3 mentiras diretas assim, aí depois mais 3 mentiras, agora mais 2. E toda vez que ele perde um argumento, ele consegue mudar de lado automaticamente. Ele estava falando de ditadores. Aí eu falei que o Bolsonaro é amigo de estuprador, como é o caso do Trump. Aí ele mudou de assunto. Ou seja, você também é apoiador de estuprador, Escotelaro? Só pra gente saber aqui. Não, né? Ah, tá. Não, pô, eu tô aqui. O mais chato é que vocês tentam. Boa noite, boa noite. Bom, gente, e aí? Já fizemos nosso dever de casa hoje, 1h30 de conversa aqui com vocês. Chegamos ao pico de passar quantas pessoas aqui? 525 pessoas passaram por aqui. Muito obrigado. Chegamos a 7k de curtidas aí. Para esse criador de conteúdo, Escotelaro. Um grande beijo para você, cara. Você foi maravilhoso hoje. Eu sei que você vai ter aquele peso na consciência agora. Pensas que o fato de colocar palavras elaboradas na tua forma aleatória iria corroborar para a sua inteligência? Não precisa me chamar de mitomano, não. A gente tá com 1h30 de live, eu tô esperando até agora você me dizer qual foi o sindicato. O Dom tá falando aqui um monte de coisa, déficit cognitivo. Dom, economista, cientista de dados, operador do mercado financeiro e libertário. Dom, por incrível que pareça, a sua falta de déficit, então você já incorreu em falta de déficit porque você recorreu na redundância. Falta de déficit cognitivo, se eu tenho falta de déficit, então eu tenho, no mínimo, cognição. Falta de déficit, não. O seu déficit cognitivo. Falta de déficit. Por favor, Cristiano, quem está acompanhando aqui, vejam o que o Dom falou. Não, cara, falta de déficit. Claro que tem que deturpar, não, falta de déficit. Agora eu vi. Explica pra gente o que é falta de déficit. Eu adoraria fechar a live, mas eu queria saber. Falta de déficit, essa foi foda. Falta de déficit, essa foi pra fechar. Ele se diz economista na bio, né? Falta de déficit, você colocou aqui, falta de déficit. Se é déficit, tá faltando. Se é falta, tá faltando.
Escotelaro, eu tô esperando até agora você me responder. Você foge de mim como o diabo foge da cruz. Até agora você não respondeu quais eram os sindicatos. Eu vou lhe dar a dica. Haviam 2 sindicatos. 2 sindicatos. Vou lhe dar outra dica. Um deles era da região cafeira de São Paulo. Onde é que está a região cafeira de São Paulo? Vale do Paraí. Se você disser Vale do Paraisópolis, vai se fuder. Vale do Paraíba, cara. Um dos sindicatos é um dos sindicatos produtores rurais do Vale do Paraíba. Ai, meu Deus do céu. O cara acabou de dizer falta de déficit. Ô economista, aqui pra nós. Ai, meu Deus do céu, eu vou parar com esse negócio. Isso não dá futuro mais não. Ô economista, falta de déficit explica pra gente, por favor. Prometo que eu vou parar. Eu vou dormir em posição fetal chorando. Falta de déficit. Explica pra mim, por favor. O cara quis falar tão rebuscado. Seu jogo de palavras rebuscadas me faz pensar. Eu vou ler o que esse mula cansada leu aqui, falou aqui. Isso reforça sua falta de déficit cognitivo. Eu vou fixar esse comentário aqui. Cadê? Cadê? Isso reforça a fixar este comentário. Tá aqui. Eu fixei o comentário. Tá aí, tá fixado. E isso reforça sua falta de déficit cognitivo. Se uma coisa está em falta de déficit, ela está no mínimo equilibrado, está no máximo em superávit. Que economista da porra esse, viu? Falta de déficit foi demais aí, velho. Ele é libertário também, tá certo. Falta de déficit. Falta de argumentos aonde, gente? Reforca. Pelo amor de Deus. Essa é a geração que diz que os livros em si tem muita coisa escrita, como o Bolsonaro falou. Tem que ter mais figurinha, né, Dom? Tem que ter mais figurinha, pô. Rogério, não esqueça, me cobre que em até 15 dias eu consigo mandar a sua caneca. Obrigado, gente, quem tá mandando aí. Escotelaro, não adianta, vou terminar a live sem você me dizer, meu gostoso, meu bombonzinho. Você vai terminar a live, minha exclói, né? Você vai terminar a live, Escotelaro, sem dizer, eu volto a dizer, sem dizer quais foram os sindicatos. Eu já falei, um dos produtores rurais do Vale do Paraíba, cara. Esse sindicato, inclusive, pagou muita gente para estar nas passeatas. Pagava com sacas de quê? De quê, Escotelaro? Ele pagava com sacas de quê pra galera ir pras ruas? Café. Pagava com sacas de quê, Escotelaro? Café. Café. O quê? Sacas de café. Café, isso mesmo, Escotelaro. Café. Sacas de café. Puta que pariu. Gente, eu realmente queria agradecer a todo mundo. Ficamos aqui por 1 hora e 38 minutos. 558 pessoas passaram, 2 novos seguidores. Haddad te explica, economista. Pois é, Haddad tem isso também. Mas ele tem feito umas coisas aí que eu acho da hora, cara. Escotelaro, cadê você? Você agora vai ser simplesmente meu saco de pancadas preferido. Não tem economista, não tem agora um cara que disse que leu o relatório e não sabia quantas páginas tinha. Isso aqui já foi mais organizado, viu, gente? Esse meu chat é o meu chat nobil, o meu chat tóxico, já foi mais organizado. Que é isso, vamos melhorar, por favor. Você acha que é só ficar dando agora caneca, camisa e por aí vai e não vou ter nada de troca, não? Por favor, a live foi boa. Então, por favor. Eu tô esperando, olha. Escotelaro, você voltou, que bom que você voltou. Você vai ser agora a minha putinha até o final da live. Então prepara o brioco. O sindicato que apoiou a ditadura militar, cara, em 1963, na região do Vale do Paraíba,
foi o Sindicato dos Produtores Rurais. Inclusive os cafeeiros, tá? Santos tentou dar um apoio, mas não conseguia, porque tinha uma pressão muito grande ainda da população italiana, e aí por aí vai. Aqui no Nordeste, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, inclusive das regiões mais próximas, estavam se colocando dessa maneira, apoiando diretamente a ditadura militar. Você nem sabia quais eram os sindicatos. Porra, é chato ter que ensinar alguém a debater comigo. Sabe? Fica cansativo isso, pô. E olha que você acabou de ouvir isso de um professor de esquerda que só vê um lado da história. Só vê isso de um professor só. Vocês terem ideia, os sindicatos nem eram reconhecidos porque o direito trabalhista surgiu em 1938, então eles ainda eram fundados como associações. Associações. Aqui no Nordeste mesmo a gente tinha uma entidade que apoiou a ditadura aqui em Alagoas, que era a Asplana, a Associação dos Plantadores de Cana. Ela apoiava, inclusive, aqui a polícia militar descer o cacete em quem tivesse um pensamento progressista, porque o Jaraguá era um bairro dos produtores de cana, onde eles se reuniam com seus carros para tomar uísque, para falar de suas fazendas, e vai no vai tinha alguém subversivo com um jornalzinho de esquerda ou lendo alguma coisa do Manifesto Comunista. Então a Asplana dizia, não, esses caras aqui querem acabar com essa ideia comunista, cara do cabelo grande, calça colada, falando de Che Guevara, importando livros que viessem da União Soviética, de Cuba ou do Vietnã. Não, esses caras aqui não, tá? Tanto é que tem o livro do Zé Disseu que ele fala exatamente isso. Mas o nosso digníssimo Escotelaro não sabia dessa informação. Ele realmente, ele é uma putinha do mito. O mito empurra o negócio lá, o beringuelo na orelha dele, ele acaba ouvindo, emprenhando pelos ouvidos e parindo pela boca. E qual era dele? Não, ogro. Existiam alguns sindicatos que faziam reuniões pressionando seus funcionários durante o período da ditadura militar, inclusive com ameaça de desemprego. A Igreja Evangélica de São Paulo, inclusive, teve um papel fundamental nisso. A Igreja Católica ficou dividida em 3 partes, ficou dividida inclusive com a corrente de Dom Helder Câmara, ficou dividida ainda com o arcebispo da Bahia e com a galera do sul do país. A galera do sul do país pedia diretamente que a ameaça comunista não se vingasse, enquanto Dom Helder Câmara, entre tantos outros aqui, lutavam para que não houvesse a repressão da forma que veio. Então, assim, estudar história, pô, não é só você ser professor de história, não. Faz parte do processo de qualquer pessoa para não comemorar o 8 de janeiro. Tá? É isso. Então, assim, espero ter ganho mais seguidores. Chegamos a 8.000 curtidas. Cadê o nosso amigo Rogério? Por favor, né? Rogério, por favor, fala comigo depois. Eu adoraria começar essas brincadeiras assim. Mas é isso. E, por favor, quem não me segue lá no canal. O link tá na bio. OgroWebTV, lá no YouTube. Vai lá, youtube.com/OgroWebTV. Mas quer seguir mais rápido? O link tá na bio desse meu perfil aqui. Você vai linkar. A nossa meta é até o meio do ano chegarmos a 10.000 seguidores. A gente tem hoje 3.100 quebradinho. Mas a gente vem crescendo muito, muito, muito no YouTube. E nós queremos chegar a 10.000 seguidores, levando informação sobre tudo e todos os assuntos possíveis e imagináveis para vocês, certo? Então, como eu sempre digo nos meus bordões, salve, salve, ogros e princesas. Tchau. O Escotelar é fraco demais.